Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dessa jornada de construir um sonho. Essa série de 12 vídeos é para você que é sonhador igual eu e não se conforma com as coisas como elas são e quer, assim, um objetivo bem pequeno, que é só, mudar o mundo. Eu vou compartilhar toda a minha jornada com você e se quiser compartilhar a sua, me conta nos comentários que eu vou amar ouvir e te responder. Bom, no primeiro vídeo eu contei para vocês sobre a minha vontade de criar uma comunidade criativa na plataforma Mighty Networks. A ideia é que seja um espaço de cura para quem sente que se desconectou de si mesma e deseja viver com mais presença, mais cor, através da criatividade. Bom, mas eu estou aqui para documentar e te contar como é que tá indo a construção desse sonho. Faz um pouco mais de um mês que eu postei o último vídeo e talvez você esteja esperando que eu apareça aqui dizendo que tá tudo maravilhoso, que tá acontecendo exatamente como eu planejei, mas infelizmente essa não é a verdade. A verdade é que o último mês está sendo bem difícil. Parando assim para pensar ao escrever esse roteiro, tá difícil por dois principais motivos. O primeiro é que construir algo novo, estando trabalhando na minha empresa atual, né? Eu sou artista plástica, faço pinturas ao vivo em casamentos, viajo bastante, tenho eventos, reuniões, entregas. Então conciliar essas duas coisas não é fácil. E eu imagino que você também, se você está tentando construir alguma coisa do zero, provavelmente você também não tem todo o tempo do mundo. Não sei, talvez você estude, talvez tenha outro trabalho, filhos, né? Responsabilidades em geral. Então sim, existe esse desafio real de energia mesmo, né, e de tempo para construir algo novo. Mas eu acho que o maior desafio, para falar bem a verdade, nem é esse, nem é a falta de tempo, algo de verdade muito real. Mas o meu maior desafio, pelo menos, é o ruído mental. Vocês têm isso também, gente? Sabe quando seus pensamentos querem te sabotar ou te boicotar? Toda vez que eu tento construir algo novo, aparece essa voz dentro da minha cabeça dizendo que não vai dar certo, que é melhor eu desistir, que eu tô, inventando coisa que eu deveria só ficar de boa na minha. E é muito difícil ignorar. Então, às vezes, realmente dá aquela desanimada, é uma montanha-russa, assim. Mas eu, felizmente ou infelizmente, já tô um pouco acostumada com isso. Essa não é a primeira vez que eu construo algo do zero. Inclusive, essa é a minha quarta empresa, meu quarto empreendimento. Bom, para vocês entenderem um pouco por onde eu já passei, eu sou formada em engenharia e economia. Comecei trabalhando como CLT, trabalhei em chão de fábrica, em fusões e aquisições de empresas. Depois fui para banco de investimento, então eu já fui aquela pessoa do escritório, de salto alto, da planilha e das reuniões intermináveis. Até que um dia surgiu uma oportunidade de eu fazer um trabalho voluntário na Índia. E eu fui trabalhar com crianças e adolescentes com doença mental na instituição da Madre Teresa de Calcutá. E aquela experiência virou meu mundo de cabeça para baixo. Quando eu voltei para o Brasil, eu pedi demissão e resolvi que eu queria empreender. Mas, gente, eu não sabia ideia no quê, né? Em que. Comecei a frequentar eventos, palestras, workshops em São Paulo. Eu tava morando em São Paulo nessa época. E em uma dessas palestras, eu ouvi uma pergunta que me deu uma ideia. Uma mãe que estava na plateia perguntou para um dos diretores de grandes museus de São Paulo, estava tendo um bate-papo ali entre 3 diretores dos museus, como que funcionava o acesso das crianças aos museus. Se eles tinham algum programa, sabe? Porque ela tinha uma filha que estudava em São Paulo e a filha nunca tinha ido para os museus. E a resposta deles foi meio vaga, meio no sentido de que realmente naquela época não havia algo muito concreto, mas que estava em construção. E aí pronto, aí eu pensei já, né, eu vou conectar escolas com museus. É um problema real. E bom, nasceu ali a minha primeira empresa. Eu abri CNPJ, consegui reuniões, apresentei a ideia, fechei parcerias com museus e eu estava prestes a conversar com as escolas, quando veio a pandemia. Escolas fecharam, museus fecharam e aquele projeto, né, aquela empresa, ela ficou parada na gaveta. Alguns meses depois, durante uma caminhada, eu tive outra ideia. Eu estava determinada a ajudar as pessoas durante a pandemia. E eu lembrei de uma bandeja almofada que eu tinha quando criança, que eu amava. E foi daí que nasceu a Cantoca, minha segunda empresa. E, gente, eu costurava, eu serrava madeira, eu montava, né, as bandejas almofada e vendia pelo Instagram. E foi na Cantoca que eu fiz minha primeira venda, né? Eu tinha 27 anos e eu nunca vou esquecer aquela sensação de vender algo
que eu tinha feito com as minhas mãos. Bom, a Cantoca foi um sucesso, cresceu, comecei a receber bastante pedidos grandes, mas no meio desse processo outra coisa começou a me chamar, que foi a arte. Eu sempre tive, um pezinho na arte, eu fiz balé durante muitos anos, já tinha feito aulas de pintura e na época eu li um livro que falava sobre o conceito de artista sombra, que é aquela pessoa que ama a arte, que orbita, esse universo, mas não tem coragem de se assumir artista. E quando eu li aquilo, parecia que aquelas palavras foram escritas pra mim. E depois de muito medo, muito choro, muita insegurança, eu me assumi a artista e foi aí que nasceu a minha terceira empresa, Ateliê Marina Marques. Hoje eu vivo da arte, tenho um ateliê, faço pinturas ao vivo em casamentos e faturo bastante por ano. Bom, mas agora estamos aqui com um novo sonho, começando tudo de novo, construindo a minha quarta empresa. E eu percebi que em todas elas eu sigo praticamente os mesmos passos. Então, primeiro, eu busco entender qual o problema que eu quero resolver e por que aquilo é importante para mim. Depois, eu penso na solução. É um serviço? É um produto? Vai ser feito digitalmente ou é presencial? O que eu preciso para colocar isso de pé? Em seguida, vem as partes mais concretas. Então, define nome, identidade visual, a operação de tudo isso, marketing. Só então, comentando algo que eu fiz recentemente, gente, eu aprendi uma lição importante. Sempre verifiquem se o nome que vocês querem usar está disponível antes de vocês se apaixonarem por ele, Eu fiquei meses sonhando com o nome da minha comunidade, já tava com o nome definido, assim, sabe quando você vislumbra tudo? Já falava isso para as pessoas, o nome, mas eu descobri que ele já estava registrado, então eu precisei dar uns passos para trás e é exatamente nessa fase que eu tô agora. Eu tô definindo o nome, trabalhando na identidade visual com um designer. Nas outras 3 empresas eu fiz tudo sozinha, a questão da identidade visual, da logo, isso é muito possível hoje em dia, mas na época eu não tinha esse capital necessário para investir num designer. Hoje, felizmente, eu tenho, então eu estou trabalhando junto com o designer e também estruturando a comunidade dentro da plataforma Mairi, onde ela vai acontecer. A escolha da Mairi como plataforma para hospedar a minha comunidade, gente, foi uma decisão muito pensada e de muita pesquisa. Eu procurei, por um espaço virtual que fosse aconchegante, bonito e fácil de usar, intuitivo para os membros. Um lugar que a experiência dos membros fosse, assim, excelente. Que eles tivessem vontade de entrar, participar e de ficar ali. Igual quando você vai na casa de alguém e é tão linda, tão aconchegante que dá vontade de ficar mais. Bom, a Mairi foi de longe a plataforma que mais me transmitiu isso, além de facilitar a conexão entre os membros. Ela também permite fazer lives dentro da própria plataforma e hospedar cursos, o que eu achei o máximo também. É claro que ainda tá tudo muito no começo, como vocês podem ver, eu tenho muito trabalho pela frente, mas a Mairi realmente brilhou os meus olhos e me pareceu o lugar certo para construir esse novo negócio e a comunidade que eu sonho em criar. Gente, eu não sei se vai dar certo, eu não sei exatamente como tudo vai ser daqui a alguns meses, mas existe uma coisa que eu aprendi construindo todas essas empresas ao longo desses anos, que é: o medo sempre aparece, a dúvida sempre aparece, o ruído mental tá ali sempre, mas isso não significa que você tá no caminho errado. Muito pelo contrário, talvez signifique apenas que você tá fazendo algo importante para você. Então, se você também tá tentando construir alguma coisa, seja uma carreira, um negócio, um projeto artístico ou um sonho que parece grande demais, não espere que o medo passe para começar, Continue, comece apesar dele, porque é isso que eu tô fazendo aqui, é isso que eu tô tentando mostrar para vocês. E eu espero te encontrar no próximo episódio dessa jornada.